mundano, o sistema de vida, não tem expectativa de céu, não tem expectativa de vida eterna, não põe nisso a expectativa, a esperança. Então resta o quê? Restam os prazeres. Tanto aqueles prazeres avassaladores da prostituição, da luxúria, do sexo totalmente degenerado que Roma possuía, que era uma faceta de Roma, essa promiscuidade, essa prostituição descarada de Roma, mas também o outro lado, o lado luxuoso, fino, das especiarias. Veja, ele destaca aqui porque canela de cheiro, para nós isso é comum hoje, mas para eles naquele dia era algo muito caro, muito raro. São coisas raras, coisas que só com muito dinheiro se consegue ter, com muito dinheiro se consegue comprar. Então, o que ele está descrevendo aqui? O anseio das pessoas que não têm a Deus. Só lhes resta essas coisas. Elas não têm outra esperança, elas não têm outra expectativa de vida. Então elas tornam a sua expectativa de vida conseguir encontrar prazeres. Prazeres nas coisas violentas, como eram lá o sangue que escorria nas arenas romanas, prazeres na prostituição desenfreada, que nós já falamos tanto, e também os prazeres mais exóticos, os prazeres nas coisas exclusivas, nas coisas únicas, nas coisas caríssimas, de pagar 1 milhão numa pedrinha para carregar no peito, para só essa pessoa ter isso, para pagar 10 milhões num brinco, para essa única pessoa carregar, enquanto tem milhões morrendo de fome, a pessoa usa um brinco que vale 10 milhões. Essa disparidade, essa sede humana de tentar encontrar significado nas coisas. Por que é que tem toda essa sede humana de tentar encontrar significado para a vida nas coisas? Porque não conhece a Deus. Porque não conhece o que verdadeiramente satisfaz a maior necessidade humana. Então ele descreve o pranto dessas pessoas. Eles estão olhando de longe, eles estão partidos. O coração deles está quebrado, porque tudo aquilo que eles colocaram, toda a esperança, toda a expectativa, todos os seus sonhos, num instante só vira fumaça. Num instante só desaparece, desintegra. Então todos ficam olhando assim: ai, ai. Ele vai, 3 vezes ele repete o ai, ai. É dor, é uma dor profunda. Por quê? Porque eles só tinham essa esperança de vida e eles perderam. Então, é a triste vida rica, por assim dizer. É a triste vida que põe toda a sua esperança nessas coisas. Observe, a Bíblia não discrimina os ricos. Os ricos podem entrar no reino dos céus como os pobres. E é difícil, tanto para os ricos como para os pobres, entrar no reino dos céus. Certo? A Bíblia não discrimina os ricos. Ela discrimina a sede da riqueza. O colocar na riqueza toda a sua esperança. O colocar nos prazeres toda a sua esperança. Mas aquilo que o rico busca, às vezes, nessa pérola que vale 10 milhões, o pobre, às vezes, quer na picanha que ele consegue assar no domingo. O sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo porque a alegria dele está naquilo. A alegria dele está na festinha, está na cervejinha, está no forrozinho, eu não sei no que lá. A alegria dele está nisso daí. É a vida dele. Entendeu? E, num instante, tudo isso vira fumaça. Não sobra absolutamente nada. Então, aqui é a descrição da queda do mundanismo. O mundanismo se exemplifica, se expressa em todas as faixas sociais da sociedade. Há mundanismo à disposição de todas as classes, de todas as idades, de todas as raças, de todas as instruções, dos níveis de instruções
acadêmica ou intelectual, há mundanismo para todos. É o livro raro do intelectual, que vai pelo mundo inteiro para encontrar aquele único exemplar que para ele poder dizer que só ele tem aquele. É colocar nas coisas, nos objetos, a sua esperança, o seu prazer, a sua razão de ser. E aí vai doer muito, no exato instante em que tudo isso virá pó e ser completamente destruído. Então, aqui uma descrição extremamente viva, né, dessa dor. Existe a dor física, que foi descrita antes, mas isso aqui é uma dor emocional, não é? É uma dor emocional. Então, o tormento daqueles que não conhecem a Deus não é só físico, é um tormento emocional. E também será, obviamente, um tormento eterno. Mas, você viu que interessante? Ele vai descrevendo assim, quase que dá para sentir um pouco de dó, né? Oh, ai, 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 você, ele está chorando, ele está sofrendo, não sei o que lá, está perdendo. Mas o verso 20 dá uma quebradeira, ele fala, festa, minha gente, né? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. E aí, meus irmãos, vem só festa. Olha, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus profetas. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você percebe o contraste? Por um lado, ai, 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 choro, pranto, perdemos tudo, não sobrou nada, perdemos tudo, não sobrou nada. Por outro lado, o coro de aleluia, aleluia, glória a Deus. Quer dizer, a terra em choro, o céu em festa. A terra em prantos, porque o mundo caiu, o sistema mundano caiu, o mundanismo caiu. Do outro lado, os céus repercutindo aleluias, 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 e as bodas do Cordeiro, o encontro do Senhor com a sua noiva. A prostituta caiu,
mas a noiva subiu. A noiva foi se encontrar com o seu noivo para o casamento, né? Para as bodas, que é a festa de casamento. Então o contraste aqui nessa cena é espetacular, né? O contraste do mundo que chegou a hora de ser julgado e de ser destruído, a prostituta sendo julgada e destruída, mas a noiva, a pura, a esposa do Cordeiro, que foi purificada por ele, que foi vestida de roupas finas, sobe para se encontrar com o Senhor. Então, mais uma vez, nós temos a descrição do arrebatamento, né? A noiva subindo para se encontrar com o seu noivo, enquanto que a prostituta lá embaixo é destruída, né? E aí chega a descrição, mais uma vez, da batalha final. Versículos 11 em diante descrevem a batalha final, que ele já descreveu antes, né? Quando ele disse que lá na sexta taça, ele disse que se reuniram no lugar chamado Armagedon para enfrentar o Cordeiro. Então vejamos como é que vai ser essa batalha, né? Ele disse assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a descrição da segunda vinda de Jesus. Aqui nós temos, pela primeira vez, clara a descrição da segunda vinda. É o momento de dizer como é que as duas bestas são destruídas. Já caiu Babilônia. Agora é o momento de dizer como que cai as duas bestas. Então, estão lá embaixo os exércitos congregados do anticristo, do falso profeta, dos 10 reis que dão suporte para o governo do anticristo. E como é que vai ser essa batalha? Então os céus se abrem e sai um cavaleiro branco, e atrás dele os exércitos celestes. Quem montam esses exércitos celestes? Os anjos. E eu acredito que também, lá no finzinho, eu vou estar num cavalinho também. Mesmo que seja um pangarezinho lá no final. Os santos, os exércitos celestes descem todo mundo, porque nós fomos arrebatados para nos encontrar com Cristo nos ares, certo? E descemos com Ele para a batalha final, para o momento da grande destruição. Mas como é que vai ser essa batalha? Então ele descreve Jesus voltando, com toda aquela glória, com todo aquele esplendor, com toda aquela força, e daí ele interrompe a descrição para o versículo 17, uma cena curiosa. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. O que ele falou para as aves? Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de primeira, carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, mas de segunda também, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Quer dizer, você percebe a ironia da descrição? Que batalha é essa? Não tem batalha. Não tem batalha, é muito desigual. O poder dos dois exércitos não tem comparação. Ali embaixo está o anticristo, o falso profeta, todos os exércitos, todos os reis, sei lá se vão ter arma nuclear, o que quer que tenha.
Mas é uma batalha, se me permite usar uma palavra, uma batalha injusta. Uma batalha injusta porque tem comparação. Cristo está voltando, um anjo já começa a dizer: venham corvos, venham, todos, de onde tiver, venham aves, venham corvos. Hoje vocês vão encher a barriga. Hoje é o dia da festa de vocês. Vocês vão comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, carne de cavaleiros, carne de primeiro, de segundo e terceiro, todos os níveis. Verso 19: e vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas teve batalha? Verso 20: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves fizeram a festa, se fartaram das suas carnes. Olha, a espada que sai da boca de Jesus é o poder da sua palavra, né? Ele não precisa de uma espada literal. Como é que o homem pode ter a ousadia de querer lutar com o seu Criador? Ele só precisa dizer o seguinte: morre. Puf, acabou. Por isso que é dito que o anticristo vai ser destruído com um sopro. Acabou. Todo o poder que ele exercia, mostrava, toda a sua opulência, todo o seu reino, toda a sua grandeza, não tem. É uma batalha muito desigual essa daqui. Extremamente desigual. Quando Jesus Cristo vem, seus inimigos não duram um segundo diante dele. Não duram uma fração de segundos diante dele. São todos imediatamente destruídos. E veja aqui os dois camaradas aqui, né? O anticristo e o falso profeta. A besta e o falso profeta são lançados, diz aqui o versículo 20, para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui é a inauguração do lago de fogo. O lago de fogo até esse momento está vazio. Está vazio. Mas nesse momento esses dois camaradas vão ter o privilégio de cortar a fita de inauguração do lago de fogo. Eles vão ser os dois a pisar nesse lugarzinho nada agradável, pela primeira vez. Eles vão direitinho para o lago de fogo, e com eles vai também o dragão, mas ele só vai falar do dragão na última sessão. Ele já disse como é que caiu a Babilônia, como é que caiu a besta, as duas bestas, mas falta dizer como é que caiu o dragão. Importante entender que esses três aí, a besta, o dragão e o falso profeta, os três vão juntinhos para o lago de fogo, cortam a fita de inauguração lá do lago de fogo, e são os primeiros cidadãos do lago de fogo, que é o inferno final, definitivo, que vai absorver todo o mal do mundo, vai absorver o próprio inferno atual, que vai ser engolido pelo lago de fogo. Enfim, tudo que é ruim, tudo que não presta, vai para esse lugar chamado lago de fogo, que é o estado eterno de destruição, o estado, a morte eterna, ou a segunda morte, que é um termo que ele vai utilizar aí no capítulo 20. Então, a batalha foi assim, extremamente rápida e extremamente abundante de carne, abundante de carne para as aves que se fartaram dessas carnes. Meus queridos, nós chegamos aqui então ao final da sexta sessão. Nós já vimos 6 vezes João contar uma história extraordinária, onde ele descreveu
coisas importantíssimas para a nossa vida, que mostra o modo como Deus controla a história. Não é Satanás, não é o dragão. O modo como Deus administra os tempos e as épocas. E o que Deus tem feito desde a primeira vinda de Jesus e vai consumar na segunda vinda de Jesus. Ele descreveu as tribulações que a igreja precisa passar, a importância de continuar pregando o Evangelho e se separando cada vez mais do mundo. Se separando cada vez mais do mundo, isso é uma tônica, é um ponto forte, se santificando, sai dela, povo meu, prega o Evangelho e se separa, e se santifica, e vai ficando mais santo a cada dia. Saber que o mundo vai ficando cada vez pior, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, mas não há razão para desespero, porque a vitória está assegurada. Não há a mínima chance de o inimigo, no final, conseguir fazer alguma coisa além daquilo que Deus autorizou, além daquilo que Deus permitiu. Então a vitória é certa, né? Pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então toda a nossa esperança, veja, o Apocalipse não é um livro para assustar. As pessoas às vezes leem e ficam assustadas. É um livro assustador, tem a intenção de assustar as pessoas. Muito pelo contrário. O Apocalipse quer consolar, quer confortar o povo de Deus. Quer dizer o seguinte: aconteça o que acontecer, fique firme no Senhor, porque a vitória é certa. Se aconteça o que acontecer, se tiver que passar pelo que tiver que passar, permaneça firme no Senhor, porque não tem como você perder, você está do lado vitorioso. Se você está do lado vitorioso, é fim de papo. Agora, não escolha o lado derrotado. O lado derrotado agora parece vitorioso. Essa é a ironia da coisa. Ele já está derrotado, mas agora ele parece vitorioso. Por isso muitos se seduzem pelo poder da primeira besta, pelo engano da segunda besta, ou pelos prazeres de Babilônia, e se deixam levar por estas coisas. Mas ao fazer isso, passam para o lado dos derrotados, aqueles que as aves vão comer as suas carnes. Então, permaneça do lado vencedor. O lado vencedor é Jesus Cristo. É a igreja, que parece uma instituição frágil diante do mundo. Pense, primeiro século, o poderio do Império Romano. E o que era essa igrejinha? Essa igrejinha insignificante. 10, 15, 20 pessoas numa cidade, noutra cidade. Pobres, sem recursos, sem condições, não tinham... perderam tanta coisa. O que parecia que eles iam ser esmagados. Sabe qual é o tema do Apocalipse? As coisas não são o que parecem ser. As coisas não são o que parecem ser. Parece que o mal vai triunfar. Sempre parece que o dragão vai vencer. Sempre parece que o mal vai esmagar o bem. Isso é o que parece. Não é o que é. O que é que essa igreja é invencível, indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no final, ela estará de pé. E todos os seus inimigos estarão caídos. É isso que nos ensina o livro do Apocalipse. Mas ele deixou, a parte mais gostosa para o final, para a última sessão, para descrever como que cai o dragão e o que serão os novos céus e a nova terra que estão destinados para o povo de Deus. Esse será nosso assunto de amanhã, se Deus permitir. Perguntas? Vamos à sessão. Perguntas? Pastor? Pois não. Temos uma pergunta que foi enviada pela internet.
A pessoa perguntou, outro pastor comparou a meretriz à Igreja Católica. O senhor concorda? E a pessoa pede para falar mais, para onde vão os santos hoje, quando morrem? Pois não, eu não acho que a Igreja Católica seja a grande meretriz. A Igreja Católica está muito mais aí dentro do sistema da segunda besta, que é a falsa religião, que parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, ela é um sistema religioso, como todas as religiões, como o movimento neopentecostal. Tudo isso para mim é segunda besta. Tem 2 chifres de cordeiro, mas no fundo fala como dragão. Por quê? Porque abandona a centralidade da Escritura, da palavra de Deus. Babilônia é luxúria, é perversão, são os prazeres mundanos, é o mundanismo, é isso que é Babilônia. Então veja, poder da força, poder da religião, poder da corrupção, dos prazeres, são inimigos fortes, mas derrotados em Cristo Jesus. Para onde vão os mortos? Então, é assunto de amanhã, assunto de amanhã. A gente pode dizer que os mortos, as almas vão para o céu dos salvos e as almas dos perversos vão para o inferno e ficam lá até a ressurreição. Até a ressurreição. Na ressurreição todas voltam, tanto as do céu quanto as do inferno. E aí vão para os lugares definitivos, o lago de fogo ou o novo céu e a nova terra. Mas esse assunto a gente vai destrinchar aqui amanhã. Perguntas aqui atrás, alguém? Pastor Leandro, no capítulo 14, o senhor falou que de 7 vozes, mas aí nós vimos 6 vozes lá, a 6ª sendo o arrebatamento. A 7ª voz seria aquela do capítulo 18, versículo 4, quando ele chama o povo de Deus para sair de Babilônia? Misturando as sessões? Não, é porque tem uma voz antes. Não sei se talvez você tenha seguido o texto. Ele descreve 6 vozes. Descreve 6. Os títulos que são colocados descreve 4. Mas tem uma antes. Uma antes. E no arrebatamento, outra 6. Aí, E aí tem o anúncio do 7º selo, da 7ª taça. É a 7ª voz. O anúncio da 7ª taça. Lá no fundo. Nós podemos compreender a Babilônia, a destruição da Babilônia, como Deus destruindo todas as possibilidades dos homens do mundo terem prazeres? Sim, é o fim dos prazeres mundanos. Por isso que isso está reservado para aquele momento final. Não é agora. Certo. É para aquele momento final em que a igreja já foi embora, já subiu, e Deus só vai derramar flagelo sobre o mundo, além do sofrimento físico, a esse sofrimento de perda. Essa sensação de perda, que é também um juízo, uma punição de Deus. E como é que nós podemos compreender essa batalha que o anticristo vai reunir todos os reinos contra os santos? Como a gente pode compreender isso aí? Porque não deve ser uma batalha de guerra, uma guerra física, corpo a corpo, Então, o texto pode compreender isso aí? O texto descreve como sendo uma batalha de guerra, de corpo a corpo, de exército, que soa uma grande loucura, Uma grande loucura pensar que os homens vamos reunir um exército para lutar contra Deus, Mas não sei, a idolatria é uma loucura, O espírito do anticristo é um espírito de loucura. Então, é possível que realmente eles queiram brigar. Eles achem que tenham algum tipo de chance, não sei. Na loucura, Satanás desceu até vós cheio de grande cólera. Quer dizer, ele está endoidecido. Então não dá para esperar atitudes lógicas da parte deles. Mas eu, sinceramente, não tenho resposta plena para essa pergunta. Não sei se pode ter algum outro sentido espiritual. Pode ter. Preciso estudar mais esse assunto. Sim? Aqui, pastor. Pois não?
A besta, pelo que eu entendi, simboliza o poder político e o falso profeta, a falsa religião. Isso. Quando o cordeiro ele manda a besta e o falso profeta para o lago de fogo, o que é que está sendo dado para o lago de fogo? Então, a besta é um sistema, as duas bestas são dois sistemas. Mas surgirá um homem para encabeçar cada um desses sistemas, para como se fosse assim, encarnar. Então, o anticristo é a encarnação do poder político, econômico, militar. Ele é um homem, um ser humano, uma encarnação do mal, que vai ser esse grande imperador de toda a terra. E o falso profeta é a encarnação de toda a religiosidade falsa. E ele serve para dar apoio, ele é um coadjuvante, ele vai reverenciar, ajudar o mundo a reverenciar esse. Então, eles são dois homens, e eles vão para o Lago de Fogo. Eles vão inaugurar o Lago de Fogo. Mas, claro, com eles, não podem levar os sistemas, porque os sistemas foram destruídos. Os sistemas que eles representam, que eles encarnam aqui na Terra, foram pisados, pisoteados, destruídos por Deus. Pastor, os inimigos, eles sabem, Satanás sabe da história. No caso do Apocalipse, que Deus... Quando o Senhor fala... Eu acho que ele já leu algumas vezes o Apocalipse. Quando o Senhor fala que eles vão lutar até o fim, eles vão ficar... É uma vingança deles porque eles já não tem mais chance e vão... É isso mesmo. Vão acabar com... O sentido da Bíblia é esse. Ele sabe que ele não tem chance de vitória. Aliás, ele não é... Ele é louco, mas talvez não seja burro. Ele sabe que ele não tem chance de vitória. Ele já perdeu, ele foi derrotado. Na cruz, Cristo já quebrou o poder principal dele. Então ele sabe que ele não tem como reverter. O que lhe resta? Cólera. Desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso. Ele sabe que está marcado o dia, a hora, o minuto em que ele vai ser lançado para o lago de fogo. Então, como Deus, na sua sabedoria inescrutável, decidiu que isso leva um tempo, ele se vale disso. O ponto dele é esse. Ele quer trabalhar dia e noite, cada minuto, cada segundo, para levar o máximo de pessoas para o lago de fogo, junto com ele. É uma luta de desespero. Tem pessoas que fazem isso às vezes, não tem? O sujeito pega uma doença incurável, ele não sai por aí tentando contaminar todo mundo para se vingar do mundo, de tudo. É mais ou menos essa a postura de Satanás. Ele sabe que ele não tem como reverter, só lhe resta destruir. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se tiver mais alguma da internet também, a gente responde. Pastor, eu queria que o senhor explicasse melhor essa parte do versículo 12 do capítulo 17, que fala: mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. O que seria essa parte assim? Eu não entendi bem. Durante 1 hora. Bom, os números, a estrutura temporal do Apocalipse é tudo simbólica, nada é literal. Durante um tempo, esses 10 reis, que serão o suporte do anticristo, talvez sejam 10 nações do mundo, talvez seja o G8, o G10, não sei, que é o suporte, vão ser o suporte do anticristo. Eles recebem poder, esse poder mundial, por 1 hora, por um período definido, curto de tempo. Quem dá esse poder? O dragão. Mas quem autoriza que o dragão dê esse poder? Deus. Então, o dragão tem um poder usurpado e ele compartilha esse poder com a besta. Mas ele faz isso porque Deus está permitindo, por causa dos propósitos de Deus com essa história toda. Então, esses reis aí, ou reinos talvez, que recebem autoridade para formar o staff, formar o grupo base do reinado do anticristo, ganham poder para reinar por um período, que é indefinido. 1 hora não quer dizer nada, quer dizer, pode ser 30 dias, pode ser 1 ano, pode ser 3 anos e meio. Os números do Apocalipse são números indefinidos. Nós não chegamos a lugar nenhum
tentando olhá-los literalmente, senão vira maior confusão. São simbólicos. Mas 1 hora não é muito. Essa é a ideia. Ele quer dizer, por um período curto de tempo. Tem mais alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? O reverendo Cláudio está aqui, desceu. Poderia vir encerrar, reverendo? Tá bom, então. Nós vamos encerrar por hoje, então, já que não tem mais perguntas, fazer uma oração. Ó Deus, nosso Senhor, nós te damos graças, porque ainda que nós, neste mundo, estejamos sujeitos tantas vezes a ver tantas tragédias, tantas coisas terríveis acontecendo no mundo e até mesmo com o povo do Senhor, todavia, percebemos na Tua palavra que estamos do lado vencedor. Ó Deus, ajude-nos a nunca esquecermos disso, que somos em Cristo muito mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.